Guardiões dos Céus. Em um futuro próximo, a humanidade mergulhou em um abismo de conflitos autodestrutivos. A guerra ceifa vidas e esperanças em meio a paisagens desoladas. No centro dessa tragédia, ergue-se a voz de Samuel, um homem que perdeu tudo. Sua súplica atravessa a vastidão cósmica como um farol de esperança em um mar de sofrimento, e seu clamor alcança ouvidos além da compreensão terrena. Os guardiões dos céus. De um mundo distante, Elion, um ser de luz e tecnologia, atende ao chamado. Testemunhando a dor da terra e seu potencial de autodestruição, ele desce com seus guerreiros celestiais, não como conquistadores, mas como mediadores de uma paz necessária. Sua chegada monumental silencia o fragor da guerra e semeia esperança em corações exaustos. Mas a promessa de paz não resiste à teimosia humana. Líderes mundiais, cegos pela desconfiança, reagem com hostilidade. Um ataque audacioso é lançado contra os visitantes. E a resposta dos guardiões é imediata. Uma demonstração avassaladora de poder que dobra a vontade dos homens e os obriga a encarar a futilidade da guerra. Entre as ruínas, uma nova ordem começa a nascer. Sob o olhar vigilante dos guardiões, povos outrora inimigos unem forças. A paz, frágil como um broto em solo devastado, cria raízes, e um futuro de harmonia parece possível. Esta é uma jornada de perda e redenção, de guerra e paz, de um clamor solitário que ecoa pelas estrelas, e da intervenção de seres celestiais em um mundo à beira da destruição. É uma reflexão sobre a natureza humana, sua sede por violência, mas também sua capacidade de união. Sob o olhar de um poder superior, a humanidade recebe uma segunda chance. Prepare-se para testemunhar o renascer da esperança, nas cinzas de um mundo em guerra, guiado pela luz dos guardiões dos céus. Capítulo 1. Cinzas e a súplica de Samuel. O sol inclemente castigava os escombros fumegantes. De um lar, restava apenas um amontoado disforme de concreto e metal retorcido. Samuel vagava pela destruição. A poeira cinzenta grudava em sua pele ressecada e em suas vestes em frangalhos. O ar carregava o cheiro acre da pólvora e da morte, um odor que se entranhava em suas narinas e em sua alma, lembrando a cada passo a brutalidade que varrera sua vida. Seus olhos, antes vívidos e cheios de esperança, eram agora poços fundos de dor e exaustão. A guerra, implacável em sua fúria, levara tudo. Sua esposa, seus filhos, a pequena casa onde construíram memórias, tudo reduzido a pó e lembranças dolorosas. A solidão o envolvia como um sudário, um peso esmagador em seus ombros curvados pela desgraça. A cada corpo inerte que seus pés descalços hesitavam em tocar, uma nova onda de agonia o atravessava. Não eram apenas rostos desconhecidos, eram ecos de um futuro roubado. Vidas interrompidas pela violência insensata. A fé, outrora um farol, cambaleava sob o peso de tanta perda, mas ainda cintilava uma chama de esperança. Exausto, Samuel caiu de joelhos em meio aos destroços. O chão frio e áspero pareceu abraçá-lo em sua miséria. Ergueu o rosto em direção ao céu vasto e azul, um contraste gritante com a escuridão que o consumia. Lágrimas silenciosas escorriam por suas faces marcadas, misturando-se à poeira. Não clamava mais por si. Sua dor era profunda demais para palavras. Mas a visão dos outros, das crianças órfãs e assustadas que vagavam sem rumo, reacendeu uma faísca de propósito em seu coração despedaçado. Com a voz embargada pelo pranto, Samuel murmurou: Ó Deus, se ainda ouves o clamor dos aflitos, se teus anjos ainda velam por este mundo ferido, envia-os. Envia os guardiões dos céus para proteger os inocentes, para amparar os que sobreviveram. Eu não peço por mim, nada mais me resta, mas que eles não sofram o que meus olhos viram. Que a tua justiça, através de teus enviados, alcance esta terra banhada em sangue. Sua voz se perdeu no silêncio lúgubre do cenário de guerra, mas a intensidade de sua prece ecoou em seu coração. Uma última tentativa desesperada de encontrar esperança nas alturas. Capítulo 2. Um eco cósmico. A prece desesperada de Samuel não se dissipou no ar como fumaça passageira. Ela reverberou através de vastas distâncias, alcançando ouvidos, além da compreensão terrena. A luz tênue de incontáveis sóis banhava o interior da nave ovalada. Suspensa em órbita silenciosa,
acima de um planeta azul e verde, chamado Terra. Entre painéis luminosos e sistemas de energia intricados, Helion observava as leituras bioenergéticas. Flutuavam em sua tela translúcida. Sua forma era uma fusão grandiosa de biologia e tecnologia. A pele pálida, marcada por linhas sutis de circuitos, e de suas costas emergiam asas membranosas, movidas por mecanismos robóticos delicados. A súplica de Samuel, carregada de dor e esperança, atravessou o tecido do espaço-tempo. Registrou-se nos sensores da nave como um eco singular. Helion, sensível a essas ondas, sentiu o peso daquela agonia distante. Intrigado, ele compartilhou a leitura com o Conselho dos Guardiões, uma assembleia de seres diversos, gigantes alados, com armaduras que brilhavam como constelações, inclinaram suas cabeças imponentes, seres esguios, de intelecto vasto e olhos que pareciam conter galáxias inteiras, analisaram os dados com precisão fria. Uma ressonância incomum, observou Lyra, estrategista do Conselho. Sua voz era suave, mas carregada de autoridade. Um planeta em conflito autodestrutivo. A emissão emocional é intensa, especialmente a do indivíduo que proferiu a súplica. Helion explicou a natureza daquele apelo. A perda pessoal. O desejo altruísta de proteção para os outros. Um silêncio profundo tomou a sala. A política dos Guardiões dos Céus era clara. Não interferir em civilizações em desenvolvimento. Mas a intensidade do sofrimento e o risco de uma catástrofe ainda maior pairavam no ar. Após breves considerações, a decisão foi tomada. A vida, em qualquer forma, merecia uma chance. A intervenção seria cautelosa, mas decisiva. Helion, disse o líder do conselho, com voz grave que ecoou pela sala. Você irá à Terra. Avalie a situação de perto. Faça contato com o indivíduo que enviou a súplica. Use de sua discrição e sabedoria. Com um aceno solene, Helion aceitou a missão. A cápsula ovalada começou a vibrar suavemente, preparando-se para a longa jornada através do cosmos, levando consigo a esperança de um mundo em desespero e a promessa de ajuda dos Guardiões dos Céus. Capítulo 3. A visita inesperada. O sol da manhã lançava raios dourados sobre os escombros. A paisagem desoladora se estendia até onde a vista alcançava. Samuel permanecia ajoelhado, a mente turva pela intensidade da súplica da noite anterior. Uma resignação fria começava a tomar conta de seu coração. A amargura da desesperança tentava sufocar a tênue chama da fé. De repente, uma sombra incomum toldou a luz. Samuel ergueu os olhos, hesitante. Sua respiração falhou. Diante dele, pairava uma figura que desafiava qualquer explicação terrena. O rosto era humano, traços finos, uma expressão serena, mas marcado por detalhes de tecnologia incrustada na pele pálida. Linhas metálicas percorriam suas têmporas e mandíbula. Pequenos pontos luminosos brilhavam suavemente ao redor dos olhos. Olhos azuis, profundos, penetrantes. O corpo era envolto por uma veste azulada, de material fosco e denso. Parecia uma armadura orgânica, moldada perfeitamente ao corpo. Faixas luminosas, como finos LEDs azulados, percorriam os ombros e braços. Pulsavam com uma luz suave e constante. De suas costas, emergiam asas impressionantes. A estrutura lembrava a de uma águia, mas cobertas por penas de azul intenso e brilhante, que refletiam o sol como magia. O ser desceu suavemente. Tocou o chão com leveza sobrenatural. Um zumbido baixo, de origem tecnológica, emanava das asas. Contrastava com o silêncio da destruição. Seus olhos fixaram-se em Samuel. O olhar parecia perscrutar sua alma. Samuel. A voz do ser era um acorde suave, vibrando no próprio ar. Eu ouvi sua prece. As palavras, ditas em sua própria língua, mas com leve inflexão estrangeira, romperam a barreira do choque. Os lábios de Samuel tremeram, a garganta seca. Quem é você? Balbuciou. Um leve sorriso curvou os lábios do ser alado. Meu nome é Helion, e viemos das estrelas para ajudar. Naquele instante, a incredulidade de Samuel se misturou com uma nova esperança. Uma luz vacilante, rompendo a escuridão que o envolvia. A promessa de ajuda, vinda de um guardião dos céus, parecia impossível. Um sonho, em meio ao pesadelo da guerra. Capítulo 4. Mensagens aos mundos. Viemos das estrelas para ajudar.
Elion repetiu, observando a reação hesitante de Samuel. Sua súplica carregava pureza e desespero. Alcançou nosso mundo. Não podemos ignorar o sofrimento que assola este planeta. Samuel ainda estava atordoado. Processava a presença daquele ser extraordinário. Vocês são os anjos que eu pedi? Elion inclinou levemente a cabeça. Podemos ser chamados de muitas coisas. Somos os guardiões dos céus. Nossa missão é preservar a vida. Mas lembre-se, a paz duradoura não pode ser imposta de cima. Os líderes do seu mundo precisam encontrar um caminho para a coexistência. O olhar de Elion tornou-se distante. Antes de me apresentar aos governantes, buscarei o entendimento de outros reinos da Terra. Há uma sabedoria ancestral que vive neste planeta. Formas de vida que vocês, humanos, talvez não compreendam totalmente. Ele pousou um olhar reconfortante em Samuel. Voltarei. Trarei comigo a esperança de uma nova era. Mas, por agora, confio em seu coração. Lembre-se da sua súplica, do desejo de proteger os inocentes. Com um suave bater de asas azuis, Elion elevou-se ao céu. Deixou Samuel sozinho em meio aos escombros. Mas agora, uma nova semente de esperança germinava em seu peito. O guardião dos céus cortou os ares em direção a um novo destino. Levava consigo a responsabilidade de mediar a paz, em um mundo à beira do abismo. A vastidão da savana africana acolheu sua chegada silenciosa. Elion pairou acima de uma acácia, onde o rei leão repousava. Observou a majestade da criatura. Ao pousar, manteve distância respeitosa, e o leão, em surpreendente reconhecimento, curvou ligeiramente a cabeça. Uma submissão instintiva diante de uma presença que irradiava poder e propósito. Rei das savanas. A voz de Elion ecoou suavemente pela planície. Venho com uma mensagem urgente. Seu mundo está em grande perigo, assolado pela guerra dos humanos. Nós, os guardiões dos céus, chegamos para ajudar a trazer a paz. Elion explicou a situação. A violência desenfreada, o risco de destruição ainda maior, e a necessidade de preservar a vida, todas as formas de vida. Por sua liderança sobre este reino selvagem, continuou Elion, peço que reúna todos os animais que puder. Guie-os para as áreas mais seguras, para as matas densas, para os abrigos escondidos. Acreditamos que a persuasão pode não bastar para deter a loucura dos humanos, e se a força se tornar necessária, este lugar pode não ser seguro para seus súditos. O leão escutou com atenção. A postura majestosa permaneceu firme, mas seus olhos âmbar fixaram-se em Elion com intensidade penetrante. Ao final da mensagem, o rei da selva emitiu um rugido baixo, não de ameaça, mas de reconhecimento e compromisso. A promessa de um líder de proteger seu povo diante de uma ameaça desconhecida. Com a mensagem entregue a dois mundos tão diferentes, Elion alçou voo novamente. Levava gravada em sua memória a imagem do leão curvado em sinal de entendimento. A tarefa de trazer paz à terra seria complexa, desafiadora, mas os primeiros passos haviam sido dados. Capítulo 5. O pilar de luz e os sussurros silenciosos. No instante em que Elion se elevou da savana africana, deixando para trás o rei leão e sua promessa silenciosa, a própria terra pareceu estremecer. Um poder invisível despertava. Das profundezas do planeta, de um ponto oculto sob rocha e magma, um feixe de luz incandescente irrompeu com força avassaladora. O raio de energia pura, em tom azul celeste vibrante, rasgou a crosta terrestre, ascendeu ao céu infinito como um pilar etéreo, conectava o coração do mundo ao próprio cosmos. Sua intensidade era tamanha que podia ser vista a milhares de quilômetros, manifestava-se de formas diferentes, para cada olhar que o contemplava. Nos cenários de guerra entre fumaça e pó, a coluna de luz surgiu como espectro etéreo. Soldados exaustos e civis devastados pararam, fitando o fenômeno com medo e assombro. Nas montanhas, onde o silêncio era absoluto, o feixe aparecia como uma aurora vertical. Pulsava com energia calma e convidativa. Para as crianças, seres de coração puro, havia algo mais. Mensagens silenciosas ecoavam em seus ouvidos. Canções de ninar cósmicas, carregadas de promessa de paz e segurança. Órfãos entre os escombros erguiam os olhos. No reflexo de suas pupilas, uma centelha de esperança começava a brilhar. Em um mosteiro remoto, aninhado nas montanhas,
Um monge idoso cuidava de suas lhamas. Ao sentir a ressonância sutil do fenômeno, ajoelhou-se em reverência. Uma compreensão intuitiva tomava sua alma. Em meio à devastação, uma menina órfã estendeu a mão trêmula em direção ao pilar. Quando seu dedo apontou a coluna celeste, uma pequena estrela surgiu diante dela. Dançou brevemente, antes de se dissipar. Para aquela criança solitária, foi um sinal inequívoco. Não estava sozinha. Algo bom, algo mágico, estava a caminho. Em diferentes cantos do mundo, outras crianças também sentiram. Na Inglaterra, Derek caminhava com seu cão leal. Ao olhar para o céu noturno, viu o feixe pulsar suavemente. Uma calma inexplicável o envolveu. A certeza silenciosa de que o mundo estava prestes a mudar. O pilar de luz, emanando do coração da terra e alcançando as profundezas do cosmos, era um farol de esperança. Um chamado silencioso que ressoava nos corações sensíveis. Aqueles que ainda conseguiam sentir a magia. A promessa de um futuro melhor. A intervenção dos guardiões dos céus havia começado. De forma misteriosa e poderosa. Deixando uma marca indelével no tecido da realidade terrestre. Capítulo 6. O Templo da Luz entre ruínas. Deixando para trás a terra e seu despertar silencioso. Helion ascendeu as camadas mais altas da atmosfera. Suas asas azuis cortavam o vazio com eficiência graciosa. A mente ainda repleta das imagens de sofrimento. E da tênue esperança que encontrara em Samuel. E na sabedoria silenciosa do Rei Leão. Mediar a paz em um mundo tão complexo exigiria mais que a força dos guardiões dos céus. Seria preciso sabedoria. E uma perspectiva que transcendesse os conflitos terrenos. Seu destino era Terravenius. Um pequeno satélite natural que orbitava a Terra em dança solitária. Ao se aproximar, Helion avistou o Templo de Solium. Erguia-se entre as ruínas de duas torres em forma de U, invertido. Portais antigos, emoldurando uma civilização perdida. As ruínas, gastas pelo tempo e por guerras cósmicas passadas, contrastavam com a aura de paz e luz que emanava do centro. Helion aterrissou suavemente na plataforma de cristal. O local irradiava energia calma. Um oásis de serenidade em meio à memória das batalhas. Entre as torres, pairava a magnífica figura de Solium. Um ser humanoide gigante. Asas vastas, desenhadas em pura luz radiante. Intensa como o sol, mas translúcida, revelando contornos suaves. Sua luz dourada banhava as ruínas, transformava cicatrizes antigas em beleza espectral. Seus olhos eram focos ainda mais intensos. Transmitiam sabedoria profunda e um amor universal. Helion curvou-se em respeito. Solium, ancião da luz, agradeço por me receber neste lugar sagrado. A voz de Solium ecoou não como som, mas como pensamento direto na mente de Helion. Helion, guardião dos céus, sinto o peso dos eventos que testemunhas em terra. Qual conselho busca meu coração de luz, aqui, entre as memórias de um passado turbulento? Helion compartilhou suas experiências na terra. A desesperança de Samuel. A sabedoria do leão. O despertar silencioso através do pilar de luz. Confessou sua incerteza sobre como intervir. O delicado equilíbrio entre proteger e não impor sua vontade a uma civilização em desenvolvimento. Solium ouviu atentamente. Sua luz pulsava suave. Iluminava as cicatrizes das antigas guerras nas torres ao redor. Após longo silêncio, respondeu como um raio acolhedor. A força bruta pode conter a chama da guerra por um instante, mas apenas compreensão e empatia podem apagá-la para sempre. Seu caminho em Terra deve ser o da luz da razão, guiando-os a reconhecer sua humanidade compartilhada. Assim como a vida persistiu, mesmo após a destruição destas torres. A mensagem ressoou clara na mente de Helion. Leve suas descobertas ao conselho em Gruion. Apresente a dor que testemunhou, mas também a centelha de esperança nos corações inocentes. Deixe que a sabedoria coletiva dos guardiões dos céus encontre o caminho. Lembre-se, Helion, a verdadeira força reside na luz da compreensão, uma luz que pode brilhar, mesmo nas ruínas mais escuras. Com as palavras de Solium gravadas em sua mente, e a imagem do ser de luz entre portais antigos fixada na memória, Helion sentiu clareza e propósito renovados. A jornada para Gruion o aguardava. Ali, compartilharia o que havia aprendido. E a sabedoria de Solium seria seu guia.
uma luz radiante, em meio à complexidade do conflito terrestre. Capítulo 7. O Conselho de Gruion. Através da vastidão do espaço, a nave de Helion cortava a escuridão. Guiada pelo farol distante do planeta Gruion, o lar dos Guardiões dos Céus. Ao se aproximar, a atmosfera do planeta cintilava em energia azulada. Cidades de luz intricadas se estendiam pela superfície. Helion aterrissou em uma plataforma circular. Parecia feita de terra escura. Levitava em um vazio iluminado por um feixe único de luz. Uma aura reminiscente da presença de Solium. No centro da plataforma, 7 figuras imponentes aguardavam. Eram os membros do Conselho de Gruion. Cada um com asas majestosas, variando do branco iridescente ao ébano profundo. À frente, a conselheira-chefe. Sua forma envolta em luz prateada suave. Seus olhos brilhavam com sabedoria ancestral. Os outros 6 conselheiros formavam um semicírculo. Observavam Helion em silêncio solene. Helion aproximou-se. Naquele momento, estava desprovido de suas asas. A veste azulada fosca contrastava com a luminosidade do ambiente. Curvou-se em respeito. Conselheira, membros do conselho, retorno de terra com informações cruciais. Com palavras ponderadas, Helion relatou o que testemunhara. A súplica desesperada de Samuel. A sabedoria silenciosa do Rei Leão. O despertar da terra através do pilar de luz. E o conselho iluminado de Solium. A conselheira-chefe ouviu com atenção. Seus olhos prateados fixos em Helion. Os demais trocaram olhares significativos. A gravidade da situação ecoava até no silêncio. Após longo debate, pensamentos e emoções compartilhados em telepatia, a conselheira-chefe falou. Sua avaliação demonstra urgência, Helion. Concordamos que uma intervenção mais direta é necessária. Você retornará à Terra como nosso emissário. Terá autoridade para negociar com os líderes mundiais. Ela ergueu a mão. Uma energia suave envolveu Helion. Concedemos a você novas habilidades. Um escudo de energia radiante, que o protegerá de qualquer dano terreno. Além disso, 7 dos nossos mais capazes guardiões o acompanharão. Um dos conselheiros laterais avançou. Uma figura imponente, com asas cor de ônix. Eu me voluntario. Outros 6 se juntaram a ele. Suas asas se agitaram levemente em antecipação. Que assim seja, decretou a conselheira-chefe. Helion, prepare-se para sua missão. Que a luz da razão guie seus passos em terra. Com a decisão tomada, Helion sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma esperança renovada. A intervenção dos Guardiões dos Céus entrava em uma nova fase. Capítulo 8. A cápsula sobre o Mar Negro. Nos preparativos finais, Helion sentiu a energia protetora envolver seu corpo. Uma esfera de luz radiante, quente e reconfortante como o sol. Ele observava os 7 guardiões escolhidos. Formas imponentes. Asas poderosas prontas para a jornada. Alguns tinham pele robótica cobrindo o rosto. Outros, os guardiões de luz, emanavam brilho amarelado. Lembravam a presença de Solium. A nave ovalada aguardava em órbita da Terra. Colossal em dimensões. De cor azulada fosca, absorvia a luz das estrelas. Os 7 guardiões embarcaram. Helion entrou na cápsula. O interior era iluminado por painéis suaves e pulsantes. A viagem foi rápida e silenciosa. Logo, a terra azul e verde preencheu as telas da nave. A cápsula diminuiu a velocidade ao se aproximar do Mar Negro. Pairava majestosamente sobre as águas escuras. Dentro da esfera de energia que o protegia, Helion observava o planeta. A luz radiante emanava para fora. Iluminava a superfície da cápsula. Projetava raios intensos em direção ao céu e ao mar. Na Terra, a aparição não passou despercebida. Ao redor do Mar Negro, e até em regiões distantes, pessoas erguiam os olhos em choque e admiração. O objeto colossal pairava imóvel no céu, envolto em raios sobrenaturais. Desafiava qualquer explicação conhecida. Notícias e imagens começaram a se espalhar. Entre pânico e fascínio. O que era aquela nave colossal? Quem, ou o que, estava dentro dela? A chegada dos Guardiões dos Céus à Terra agora era pública, incontestável. O prenúncio de uma nova e incerta fase para a existência de toda a humanidade. Estava anunciada naquele momento. Capítulo 9. O mundo em alerta e a mensagem celestial.
A aparição da cápsula colossal sobre o Mar Negro não passou despercebida. Em minutos, caças supersônicos riscavam o céu. Deixavam rastros brancos enquanto circulavam a nave com cautela. Helicópteros de ataque pairavam à distância. Seus rotores cortavam o ar com som ameaçador. Navios de guerra avançavam em formação. Radares varriam incessantemente a estrutura desconhecida. Apesar da força militar reunida, nenhum disparo foi feito. Havia algo na magnitude da nave, e na luz intensa que a envolvia, que instilava cautela instintiva. Líderes mundiais, em salas de crise espalhadas pelo planeta, assistiam às imagens confusas e aterrorizantes. Satélites e aeronaves transmitiam cada detalhe. Então, de forma inexplicável e simultânea, a imagem de Helion surgiu em todas as telas do planeta. Televisões, jornais online, celulares, todos exibiam o mesmo rosto sereno, traços humanos, detalhes robóticos sutis em sua pele, asas azuis abertas, preenchendo o campo de visão. A veste azulada, com faixas luminosas pulsando suavemente. Uma aura de poder e mistério. Sua voz calma e firme não ecoou por alto-falantes, ecoou direto na mente de cada indivíduo, traduzida em sua própria língua, uma comunicação telepática global. Povos de terra. A voz de Helion ressoou em incontáveis mentes. Eu sou Helion, um emissário dos Guardiões dos Céus. Viemos em paz, movidos pela súplica de um coração puro e pela constatação do sofrimento desnecessário que aflige este mundo. A mensagem era clara. Deponham suas armas. Cessem a violência. Reconheçam a humanidade que compartilham. A paz não é uma utopia distante. É uma escolha que deve ser feita agora, por cada um de vocês. O impacto foi imediato. Em zonas de guerra, soldados pararam. Olharam uns para os outros em perplexidade. Em cidades devastadas, civis interromperam seus lamentos. Levantaram os olhos para o céu, ou para as telas que exibiam o Guardião dos Céus. Uma onda de respeito e contemplação percorreu o planeta, silenciando, por um instante, o clamor da guerra. Enquanto o mundo absorvia a mensagem, a cápsula colossal começou a mudar. Sua forma ovalada se expandiu. Achou-se. Ganhou contornos orgânicos e tecnológicos. Transformou-se em um imenso disco voador. No centro de sua parte inferior, abriu-se uma esfera dourada. De seu interior, emanava luz intensa, como raios de sol. Dentro da abertura, pairava Helion, ainda envolto em sua esfera protetora de luz. Flutuava como se habitasse um sol particular. A visão era espetacular, incontestável, uma demonstração do poder e da tecnologia dos Guardiões dos Céus. Nos centros de poder do planeta, telões improvisados transmitiam sua imagem. A mensagem era repetida sem cessar. A humanidade, pela primeira vez em sua história, parecia unida por um evento extraordinário, suspensa entre o medo do desconhecido e a esperança de uma paz repentina. A intervenção dos Guardiões dos Céus havia se tornado inegável, e o futuro da Terra seria para sempre alterado por aquele encontro. Capítulo 10. A falsa aurora da paz e o rugido da guerra. Por um breve momento, a mensagem de Helion pairou sobre a Terra como promessa de paz. A visão da nave colossal, a voz calma do Guardião dos Céus. Tudo havia semeado quietude nos corações humanos, em trincheiras empoeiradas e salas de comando. A violência cedeu lugar ao silêncio. Um silêncio expectante. A humanidade tentava processar o inexplicável. Mas a trégua não duraria. Nos corredores do poder, líderes reunidos em um telão global transformaram espanto em suspeita, e suspeita em ressentimento. A demonstração de poder dos Guardiões dos Céus, a comunicação telepática, a exigência de paz. Tudo foi visto não como benevolência, mas como afronta à soberania, uma ameaça à ordem estabelecida. Reuniões exaustivas se sucederam. Velhas rivalidades reapareceram. A sede por poder falou mais alto. A decisão foi unânime. Atacar. Destruir os intrusos. A falsa aurora da paz dissipou-se rapidamente. Deu lugar ao caos. Em bases aéreas e portos do mundo inteiro, a ordem foi obedecida. Caças romperam a barreira do som. Mísseis buscaram o alvo celeste. Baterias antiaéreas lançaram projéteis incandescentes. Navios de guerra dispararam mísseis de cruzeiro. A tranquilidade do Mar Negro foi quebrada. Transformou-se em tempestade de fogo e metal. Explosões fervilhavam na água.
O céu noturno se iluminava com o brilho infernal da guerra. A nave colossal dos Guardiões dos Céus foi cercada por uma barragem implacável. Era a demonstração da capacidade destrutiva que a humanidade aperfeiçoara por séculos. Helion, ainda pairando em sua esfera de luz, observava em silêncio. Tristeza profunda em seu olhar. Sua mensagem de paz, sincera, havia sido recebida com hostilidade, com violência. A tarefa de guiar a Terra para a harmonia tornava-se muito mais árdua, muito mais complexa. A intervenção dos Guardiões dos Céus entrava em um novo estágio, um estágio perigoso, onde a sobrevivência poderia depender não da diplomacia, mas da capacidade de resistir à fúria da humanidade. Capítulo 11. A retaliação dos Guardiões Celestes. A fúria da humanidade materializou-se em mísseis e projéteis. Eles atingiam a nave colossal dos Guardiões dos Céus com violência. Escudos de energia brilhavam intensamente, defletiam a maior parte do ataque. Mas a determinação destrutiva dos terrestres era inegável. Helion observava a cena com tristeza sombria. A esperança de uma resolução pacífica esvaía-se diante da teimosia da guerra. Então, a ordem ecoou na mente dos 7 guerreiros alados. Retaliação estratégica. Sua missão não era aniquilar a humanidade, mas neutralizar a ameaça em sua origem. Com poder descomunal e velocidade surpreendente para seus tamanhos colossais, eles romperam a atmosfera terrestre. A nave-mãe permaneceu em órbita, seus escudos pulsando, resistindo ao ataque. Em instantes, os 7 guerreiros se dispersaram, cada um rumo a alguns dos principais centros decisórios do planeta. Estados Unidos, China, Rússia, Europa, Turquia, Israel, Irã e América Latina. Sua chegada era precedida por um rastro de luz e por estrondos sônicos que ecoavam por vastas regiões. Nos céus de Washington, um gigante alado enfrentou caças de combate. De seus dedos e solas dos pés jorravam jatos de plasma. Aeronaves se desintegravam em explosões de energia pura. Mísseis teleguiados se desviavam inexplicavelmente e atingiam seus próprios lançadores. O centro do poder americano tremia sob o impacto da batalha. Sobre Pequim, outro guerreiro resistia à fúria de tanques e artilharia. Seus jatos de plasma abriam crateras fumegantes nas ruas. A velocidade hipersônica, quase Mach 7, tornava impossível detê-los. Em Moscou, em Londres, em Paris, em Ankara, em Jerusalém, cenas semelhantes se repetiam. Os gigantes alados eram imparáveis. Seus jatos de plasma devastavam edifícios governamentais, centros de comando militar, infraestruturas estratégicas. A destruição era seletiva, visava neutralizar a capacidade de guerra, mas o dano colateral era inevitável. Enquanto seus guerreiros semeavam caos nos centros de poder, a nave-mãe lançou foguetes hipersônicos. Eles ascendiam pelo céu como cometas invertidos, rastros de luz visíveis por continentes inteiros, antes de mergulharem de volta à Terra com velocidade aterradora. Do alto, a visão era apocalíptica. O planeta, antes um mosaico de cores vibrantes, agora marcado por colunas de fumaça escura, por explosões incandescentes. Os 7 centros de poder ardiam em chamas. A resposta dos Guardiões dos Céus à agressão humana deixava cicatrizes indeléveis no mundo. A tentativa de destruir os intrusos havia desencadeado uma retaliação devastadora, provando a tolice de desafiar um poder muito além da compreensão humana. Capítulo 12. O observador indignado e a decisão final. Do limiar da atmosfera terrestre, Helion contemplava o caos. Explosões incandescentes consumiam os 7 centros de poder. Feridas abertas no corpo do planeta. Colunas de fumaça escura subiam em direção ao céu. Com seus sentidos aguçados, acompanhava a batalha desigual. A fúria dos armamentos humanos bélicos contra a força bruta dos Guardiões dos Céus. Então, a dor. Sobre Pequim, um míssil de energia concentrada atingiu um dos gigantes. Seu corpo de luz se desintegrou em um flash cegante. Próximo ao Pentágono, outra arma desconhecida lançou uma onda de choque devastadora. Outro guardião se despedaçou em fragmentos flamejantes, caindo como meteoros. A perda ecoou na mente de Helion. 2 guerreiros tombados. Mesmo entre seres tão poderosos, a morte era inevitável. Nas profundezas do oceano, o medo dominava os líderes humanos. Em comunicação desesperada,
o presidente americano e os líderes russo e chinês, acreditando que estavam vencendo a batalha por conta dos dois guardiões que haviam sido derrotados, tomaram uma decisão irreversível. Submarinos nucleares lançaram ogivas em direção à nave-mãe, a última aposta para eliminar a ameaça alienígena. No Mar Negro, um clarão cortou as águas. Um cogumelo atômico colossal ergueu-se, engolindo a nave em fogo e fúria. A onda de choque se espalhou veloz. Destruiu a superfície do mar. Devastou a costa próxima. Por um instante, a nave desapareceu sob a fumaça nuclear. Elion sentiu o impacto na atmosfera. Uma perturbação violenta na própria estrutura da energia. A perda de seus guerreiros. A brutalidade da resposta humana. O uso de armas de destruição em massa. Tudo o atingiu com força inesperada. Por um momento, sua forma híbrida vacilou. E ele se tornou puramente humano, sentindo a fragilidade e a fúria da espécie que tentava proteger. Uma indignação fria tomou conta dele, implacável. A chance da paz fora esmagada. A sede de poder humano falara mais alto. A decisão estava tomada. Se os líderes da Terra eram incapazes de escolher a coexistência, então a raiz da beligerância deveria ser erradicada. Com uma determinação sombria, Elion concentrou sua energia. Suas asas azuis vibraram com poder latente. Sua forma híbrida reassumiu a plenitude. Ele mergulhou de volta à atmosfera. Sua fúria, agora direcionada com precisão cirúrgica. Os centros de poder que ordenaram o ataque nuclear seriam silenciados. A decapitação das lideranças mundiais. A eliminação da raiz de toda aquela violência sem precedentes tornava-se a única solução para garantir a sobrevivência do planeta. Mesmo que isso significasse uma intervenção muito mais drástica do que jamais planejara. Capítulo 13. O encontro na Casa da Paz. Agora ferida, a devastação deixada pela retaliação dos Guardiões dos Céus silenciou temporariamente o clamor da guerra. Os 7 centros de poder do planeta ardiam em cicatrizes de fogo e metal. Um testemunho mudo da futilidade da agressão humana diante de uma força incomparável. A perda de vidas. A destruição de estruturas estratégicas. Ondas de choque atravessaram fronteiras e parlamentos. E cada líder sobrevivente compreendeu, com temor e clareza, que o poder humano havia sido dobrado. Durante dias, reuniões virtuais foram travadas em meio a acusações e medo. Mas o espectro da aniquilação pairava sobre todos. E como um peso invisível em suas consciências, Elion estava presente. Mesmo sem falar, sua imagem projetava-se em suas mentes. Seus olhos azuis penetravam como se sondassem segredos ocultos. Sua aura os lembrava, a cada instante, de que qualquer resistência seria inútil. Foi sob essa pressão silenciosa que uma proposta nasceu. Hesitante, relutante, mas inevitável. Os líderes remanescentes convidaram Elion para um encontro presencial. O local escolhido, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. Um espaço outrora símbolo de diálogo, agora reduzido a ruínas parciais. Mas ainda, ironicamente, o palco de um último apelo à paz. Não foi decisão fácil. O orgulho ferido resistia, a desconfiança se agitava. Mas a lembrança das cidades fumegantes e a certeza da impotência dobraram até os mais arrogantes. Ninguém ousava negar a convocação velada de Elion. Em aviões militares ainda funcionais, em jatos executivos escoltados por caças hesitantes, os líderes voaram em silêncio pesado, cada um carregando em si o temor de enfrentar o emissário que poderia destruir ou salvar a humanidade. Nova York os recebeu com ruas quase desertas. Milhões fugiram. Os que ficaram olhavam o céu, temendo a sombra da nave dos Guardiões dos Céus. Na Assembleia Geral da ONU, um palco improvisado foi erguido às pressas. Ali ocorreria o encontro, o mais importante da história humana. No centro do salão, aguardava Elion. A seu lado, 2 guerreiros gigantes sobreviventes. Sua simples presença irradiava poder calmo, mas irresistível. Olhos azuis fixos, expressão indecifrável. Os guerreiros, imóveis, eram monumentos de silêncio e força. Um lembrete vivo de que a destruição poderia recomeçar a qualquer instante. Quando os líderes entraram no salão, os rostos estampavam medo, cautela e uma rendição não declarada. Não se ajoelharam, mas suas almas já estavam dobradas. A ONU, outrora palco de debates e diplomacia hesitante,
tornava-se agora um tribunal cósmico. Ali, sob a sombra de Helion, o destino da humanidade seria decidido. Capítulo 14. A proclamação da rendição e o amanhecer de um novo mundo. Na imponente Assembleia Geral da ONU, o silêncio era quase palpável. Os líderes mundiais remanescentes, semblantes cansados, olhos baixos, apresentavam suas palavras a Helion. Mesmo aqueles que tentavam preservar um resquício de orgulho, foram esmagados pela lembrança das ruínas e pela autoridade inquestionável dos guardiões dos céus. Helion ouviu atentamente cada declaração, cada confissão, cada reconhecimento tácito da futilidade da guerra. Seus olhos azuis, carregados de sabedoria que transcendia os conflitos humanos, perscrutavam a sinceridade em cada voz. Após ouvir todos, Helion ergueu-se. Sua voz era suave, mas sua autoridade não permitia dúvida. As cicatrizes da guerra em vosso planeta são profundas. A vossa relutância em abraçar a paz custou caro, mas o reconhecimento da necessidade de mudança é um primeiro passo. Ele então declarou com firmeza: os guardiões dos céus que permanecem em nossa nave, e os que aqui me acompanham, trabalharão convosco para restabelecer as comunicações globais. E a vossa primeira mensagem ao vosso povo será unificada. Será a proclamação de vossa rendição. Um murmúrio percorreu os líderes, mas o olhar firme de Helion silenciou qualquer hesitação. Não havia espaço para objeções. Sob supervisão dos guardiões dos céus, engenheiros e técnicos humanos começaram a reparar as redes de comunicação. Muitos ainda em choque. A tecnologia avançada dos visitantes acelerava cada processo. Em poucas horas, telas e alto-falantes do mundo voltaram à vida. Então, a mensagem foi transmitida, simultaneamente, em todos os idiomas, carregada com a gravidade do momento. Povos da Terra. A voz uníssona dos líderes ecoou, desprovida de arrogância. Os eventos recentes demonstraram a futilidade da guerra e revelaram um poder muito além de nossa compreensão. Em nome da sobrevivência e do futuro da humanidade, nós, líderes das nações, declaramos nossa rendição incondicional aos guardiões dos céus. A proclamação prosseguiu. Definiu princípios da nova ordem, paz duradoura, harmonia entre os povos, um compromisso de concórdia global. A reconstrução seria coletiva, supervisionada pelos guardiões dos céus. Eles atuariam como guardiões da paz, catalisadores de um futuro sem conflitos. Enquanto a mensagem se espalhava pelo planeta, choque, incredulidade e um tímido vislumbre de esperança tomavam conta da humanidade. Nos céus, a nave colossal pairava, símbolo silencioso de uma nova era. Helion e seus guerreiros observavam, não com imposição, mas com determinação. Determinação de guiar a Terra rumo a um futuro onde a paz fosse norma, e não uma exceção fugaz. O caminho da reconstrução seria longo, árduo, mas pela primeira vez em muito tempo, a humanidade tinha uma chance real. Uma chance sob o olhar vigilante dos guardiões dos céus. Capítulo 15. O renascer da paz lentamente, como uma flor que rompe o asfalto após a tempestade. A vida começou a retornar às cidades devastadas. O silêncio da guerra deu lugar ao som de martelos, de vozes unidas na reconstrução, e ao eco de risos infantis, quebrando a sombra do passado. Entre os sobreviventes estava Samuel, aquele cuja súplica ecoara pelos céus, aquele cuja dor convocara os guardiões dos céus. Agora, caminhava entre os escombros, testemunhando o renascer da vida. Homens e mulheres de diferentes raças e credos se abraçavam, compartilhavam o pão, compartilhavam a esperança. O muro invisível que os separava parecia frágil diante do trauma compartilhado e do futuro que agora precisavam construir juntos. Nas praças improvisadas, multidões se reuniam, celebravam o pilar de luz azul celeste que ainda cortava o firmamento, um lembrete constante da promessa dos guardiões vindos das estrelas. Samuel ergueu os olhos, e no brilho da aurora, reconheceu a figura imponente do Rei Leão, o mesmo que Helion encontrara nas savanas. O soberano da natureza agora caminhava até ele, em meio à multidão, como se fosse parte inevitável daquele destino. Homem e animal se encararam, e Samuel compreendeu. A paz não seria apenas entre os homens, mas entre toda a criação. O rugido grave do leão ecoou como uma bênção, um reconhecimento de que a humanidade recebera uma segunda chance.
Sob a orientação dos guardiões dos céus, a reconstrução avançava. Tecnologia era compartilhada. Soluções sustentáveis floresciam. E pela primeira vez em séculos, o mundo respirava como um só. No entanto, Samuel sabia. A paz era um broto delicado. Precisava ser protegido. E sua jornada ainda não havia terminado. Capítulo 16. O Cavaleiro da Esperança. Do alto da nave colossal, Elion desceu em meio à nova terra que nascia. Seus olhos azuis pousaram sobre Samuel. Aquele homem comum, marcado pela perda, mas que se tornara o elo entre os céus e a humanidade. Samuel, disse Elion, sua voz suave, mas ressonante como um trovão distante. Teu clamor mudou o destino deste planeta, e tua fé sustentou o fio da esperança, quando tudo parecia perdido. Agora serás lembrado não como vítima da guerra, mas como guardião da paz. Então, diante de todos, Elion estendeu sua mão. E das nuvens, surgiu uma criatura magnífica. Um cavalo alado, de crina cintilante e asas imensas que refletiam a luz do pilar azul celeste. O animal pousou diante de Samuel. E como se reconhecesse seu novo mestre, inclinou a cabeça. Entre aplausos, lágrimas e silêncios reverentes, Samuel montou a criatura. Naquele instante, deixou de ser apenas um sobrevivente. Tornou-se o Cavaleiro da Esperança, símbolo vivo de que a humanidade podia se reerguer. Ao seu lado, o Rei Leão ergueu a cabeça para o céu e rugiu. Um rugido que ecoou como promessa. Homem, natureza e os guardiões celestiais, unidos em um mesmo destino. Nos céus, Elion abriu suas asas azuis. Seus guerreiros o acompanharam em silêncio, observando não com imposição, mas com reverência, pois sabiam que a centelha da mudança não nascera deles, mas do coração de um homem. Samuel, erguido no cavalo alado, percorreu as ruas reconstruídas. Crianças o seguiam rindo, adultos choravam em esperança, e todos compreendiam, a paz não viria apenas da força, mas da escolha diária de cada ser humano. A terra renascia, e sob o olhar vigilante dos guardiões dos céus, uma nova era se abria. Não de dominação, mas de responsabilidade compartilhada, pois o verdadeiro inimigo não era o estrangeiro, nem o vizinho, mas a incapacidade de viver em harmonia. E enquanto o cavalo alado se erguia aos céus, levando Samuel como farol da humanidade, Elion murmurou para os ventos: que aprendam com esta chance, pois até mesmo as estrelas observam em silêncio, esperando para ver se, desta vez, a luz vencerá a escuridão. Mensagem final. A escolha da humanidade. Vivemos dias em que líderes se reúnem, mesas são preparadas, e vozes tentam encontrar um caminho comum. Mas por trás de discursos e promessas, ainda ecoam os mesmos medos, as mesmas ambições, e a mesma tentação da guerra, que tantas vezes marcaram a história humana. O mundo observa, atento, esperando para saber se aprendemos algo com nossas cicatrizes. Hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar: a verdadeira força não está nos arsenais, mas na coragem de ouvir, de compreender, de ceder. A paz não se conquista com ferro ou fogo. Ela nasce da escolha de reconhecer a dignidade no outro. O futuro não pertence aos que erguem muros, mas aos que constroem pontes. Talvez um dia, ao olharmos para trás, possamos dizer que neste tempo de incertezas, a humanidade escolheu, enfim, ser guardiã de si mesma. Muito obrigado por acompanhar esta jornada comigo. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e ajude a espalhar reflexão e esperança. Gratidão, Alexandre Câmara.